bom dia a todos. Nós estamos recebendo aqui nesse nosso podcast o secretário Marco Bona, secretário municipal de Meio Ambiente de Campo Maior, o coordenador de fiscalização ambiental Lucas Ribeiro e o coordenador de capacitação e educação ambiental, professor Carlos Souza. E no nosso debate de hoje, referente à sustentabilidade e desenvolvimento urbano, nós vamos trazer aqui alguns questionamentos, vamos estreitar um diálogo acerca da importância do desenvolvimento sustentável e de que modo ele pode acontecer em uma cidade em expansão, em um meio urbano em expansão. Então, diante disso, nós queremos relacionar temáticas de fundamental importância para a sociedade e, é claro, ampliar o conhecimento e o debate acerca da necessidade de observar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável associado ao progresso. Um desafio, uma tarefa que precisa cada vez mais ser observada, uma vez que a gente encontra-se em pleno desenvolvimento econômico e a gente precisa saber como fazer esse trabalho, como desenvolver esse trabalho sem ofertar riscos à sociedade. Então, a gente inicia com o primeiro questionamento desse nosso podcast. A gente estabelece aqui o nosso rito, né? Dr. Marco Bona, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Lucas Ribeiro, coordenador Lucas, coordenador Carlos Souza, sejam bem-vindos. E a gente está aqui desenvolvendo a segunda Semana Municipal de Meio Ambiente e nesse instante a gente relaciona aqui um debate acerca da importância do desenvolvimento sustentável associado ao desenvolvimento urbano. Então, assim, ao longo de muito tempo, a sustentabilidade e o progresso eles foram vistos como questões muito antagônicas, em que se discutia se era possível ou não trabalhar desenvolvimento urbano, crescimento populacional dentro de uma expansão urbana com sustentabilidade. E de que modo a gente poderia estar desenvolvendo isso, né? Eu pergunto a vocês, é possível a gente aliar desenvolvimento urbano e desenvolvimento sustentável? Bom, eu peço a oportunidade aos colegas para começar e agradecer a assistência a esse nosso podcast dentro da segunda Semana Municipal de Meio Ambiente. Muito importante para nós, haja visto que o município de Campo Maior salta na frente na questão ambiental, porque a maioria ou a totalidade, aí se inclui até a capital, Teresina, aproveita o momento da Semana Nacional para discutir também questões locais. Então nós, desde o início da gestão do prefeito João Félix, nossa equipe em debate, achamos por bem criar um momento nosso, a Semana Municipal de Meio Ambiente, que o prefeito abraçou a ideia e por decreto criou a nossa Semana Municipal de Meio Ambiente, que anualmente vai acontecer sempre na semana em que se comemora o Dia da Árvore, 21 de setembro. Então, a população de Campo Maior já pode se preparar para essa comemoração. Não existe uma data fixa no calendário. Sempre será a semana em que se comemora o Dia da Árvore, que é 21 de setembro. Então, é um momento nosso próprio, local, de Campo Maior. Já é algo que passa a fazer parte do calendário da cidade, né? Calendário comemorativo. Comemorativo e oficial, porque o prefeito regulamentou por decreto. Então, é muito importante para que nós possamos debater as questões de nossa cidade. Campo Maior vive um momento de expansão urbana, nós vivemos um boom imobiliário, todos os bairros da cidade estão recebendo, se não conjuntos completos, mas edificações para todo lado. Isso é uma coisa benéfica para a nossa cidade. Me recordo que até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos empreiteiras em Campo Maior, construtoras. Quando se ia fazer uma obra em nosso município, vinha uma construtora de fora, mais propriamente de Teresina. Hoje não, nós temos um corpo empresarial que trabalha nessa área do empreendimento
da construção civil. Então, mais do que oportuna a ideia da segunda semana municipal abordar esse tema, porque, Luiz Paulo, você coloca muito bem, por onde se anda, se ouve falar muito que há uma dicotomia entre progresso e sustentabilidade, quando não deve ser visto dessa forma. Imagino que isso é uma pauta muito usada por aqueles ecoterroristas, ambientalistas, o pessoal do ecoterrorismo. Então, esquecem que o ser humano, nós fazemos parte do ecossistema do planeta Terra, nós não viemos de Marte. Então, do mesmo jeito que os animais, a flora, nós fazemos parte da fauna desse grande ecossistema que é o planeta Terra. Então, nós temos a capacidade de raciocínio, Deus nos deu a capacidade de pensar, de ter discernimento. Então, só nós somos capazes de ter entendimento do bem e do mal que fazemos à natureza. Então, nós temos, com tranquilidade, capacidade intelectual, o ser humano é capaz intelectualmente de buscar formas de trazer o progresso e esse progresso ser associado à sustentabilidade, porque o planeta Terra é o nosso habitat. Se nós destruirmos o planeta Terra, para onde é que nós vamos? Até hoje, a nossa ciência, está aí a NASA, nunca descobriu ainda um planeta que tenha as condições atmosféricas idênticas ao do planeta Terra. Então nós temos que cuidar da nossa casa. Nós vivemos aqui. Então nós temos intelecto, capacidade, temos tecnologia, temos como desenvolver tecnologias para justamente, ao invés de vermos como coisas separadas, progresso e sustentabilidade, nós associarmos e desta maneira termos um meio ambiente saudável, sustentável e propício ao ser humano e aos demais outros que habitam o planeta. Interessante, pegando aqui o gancho do nosso secretário, falar da questão da sustentabilidade, e gostei muito quando ele pontuou a questão da racionalidade, do fato de sermos seres inteligentes, né? E o detalhe interessante é que, em regra, os seres inteligentes é que poluem e que agridem o próprio ambiente em que vivem. Se nós observarmos a própria natureza em equilíbrio, nós vamos observar que eles vivem em plena harmonia. Os recursos que servem para a subsistência dos animais, em tese, no ecossistema equilibrado, ele está lá em plena harmonia. Isso não acontece conosco. E aí é o papel importante da fiscalização ambiental nesse aspecto. A parte coercitiva, a parte da punição, que se utilizássemos de forma adequada o nosso intelecto, a nossa responsabilidade socioambiental, na realidade nem existiria necessidade de termos legislação e fiscalização. Porque o simples fato da educação ambiental e a questão da consciência, da conscientização, da sensibilização, do Lucas Ribeiro, do Marco Bono, do professor Carlos Souza, do Luiz Paulo, entender o papel dele numa sociedade que se diz e quer ser sustentável, saber o que tem que se empenhar. Eu costumo fazer uma analogia interessante com relação à nossa casa. Numa família em equilíbrio, nós não depositamos lixo dentro da sala de estar. Nós não pegamos o lixo que vem do banheiro, amarramos num saco e deixamos ali na nossa sala de estar ou na cozinha. Nós destinamos de forma que a coleta de lixo possa passar. Só que esse processo não termina na limpeza da minha casa. Ele continua. Para citar um exemplo de problema ambiental, que é a questão do lixo. Temos vários outros, a questão de poluição de mananciais, etc, etc. Mas qual é o ponto? É possível sim existir um desenvolvimento sustentável. O próprio nome já diz. Se é sustentável, ele dá a ideia que eu posso, de até um certo ponto, me utilizar daquele determinado recurso
mas que eu possa dar uma resposta favorável para aquele local que eu estou extraindo. Aí vem o manejo, então vem responsabilidade ambiental, volto a repetir, e volto a repetir que o papel tão importante, eu acredito que mais importante do que a fiscalização ambiental é a educação. Das séries iniciais na escola, na família, em casa, aquele velho trabalho de formiguinha, eu sempre gosto de bater nessa tecla, trabalho de formiguinha. Independente dos debates que estão acontecendo em outro nível, mas se eu estiver fazendo o meu papel, ou procurando fazer da melhor forma, o impacto geral vai ser menor. Muito bem, então eu quero imensamente agradecer aqui essa oportunidade e pegar aqui um pouco da fala do Dr. Marco, nosso secretário, do Lucas, e para as pessoas que me conhecem, sabe que eu sou um tanto quanto saudosista, né? Eu gosto muito de me reportar às coisas do passado. Isso é uma particularidade minha e que me faz muito bem. Então, Luiz Paulo, essa temática de conciliar o desenvolvimento urbano com a sustentabilidade ambiental é uma temática que não é tão nova para nós. Quando eu falei de saudosismo, eu me refiro a um livro que foi escrito por Jorge Amado em 1942, quando, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele escreveu Terras do Sem Fim. Então esse livro, ele trata do desenvolvimento do sul da Bahia, desenvolvimento econômico do sul da Bahia, mais particularmente Ilhéus, em que hoje é Itabuna, que não era na época ainda, com relação à cultura do cacau. Então, naquela época, que não é ficção, é uma realidade, naquela época já se discutia o desenvolvimento da cidade de Ilhéus atrelada ao desenvolvimento econômico por conta do cacau. Então, um personagem do livro, que não é, volto a repetir, não é fictício, lamentava dizendo que o progresso é bom por um lado, mas destrói a beleza da natureza. Então, essa discussão, essa pauta, discutida em 1942, hoje ela se manifesta de maneira diferente. Ou seja, é possível se fazer uma conciliação harmoniosa entre o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento socioeconômico, sem a agressão brusca ao meio ambiente? Sim. Lucas deixou claro bem aqui quando ele dizia que é possível sim a partir do momento em que, partindo do pressuposto de que nossa casa é a nossa morada propriamente dita e que devemos cuidar bem dela, é necessário que, assim como nós cuidamos bem da nossa casa, nós também devemos cuidar do que sai dela. Muito do que sai da nossa casa vai para o aterro sanitário, para um lixão a céu aberto, mas é preciso que as pessoas, do modo geral, a sociedade como um todo, tenha conhecimento dos princípios básicos de educação ambiental. E essa temática, doutor Marco, Lucas, Luiz Paulo, é o que nós vamos discutir ao longo dessa semana. Está sendo discutido. Já está pleiteado. Isso aí nós vamos apenas inserir os princípios básicos de educação ambiental em todos os segmentos da sociedade, nas famílias, principalmente, é claro, e nas escolas, principalmente na criançada de menor idade, que é para que essa semente possa germinar e os frutos possam ser mais doces no futuro bem próximo. É isso que a gente espera. E aí a gente entra numa outra linha de raciocínio que já foi puxada aqui pelos nobres debatedores, que é de que modo a gestão pública ela pode estar se ajustando para garantir que ocorra sustentabilidade, mas sem barrar o progresso. E de que forma também a sociedade pode estar contribuindo com isso. Luiz Paulo, essa questão, ela, para mim,
ficou mais presente desde o momento em que o prefeito João Félix me convidou e deu a oportunidade de 1º de janeiro até o dia de hoje, 1º de janeiro de 2021 até o dia de hoje, estar convivendo de perto com o meio ambiente. E confesso a vocês, eu também tinha, de certa forma, uma ideia deturpada da atuação das autoridades ambientais, porque eu só via a reclamação e a atuação de uma militância extremamente danosa ao meio ambiente. Por que digo extremamente danosa? Porque essa militância, esse ecoterrorismo que alguns ambientalistas praticam, mas que são ruidosos, é uma minoria, é bem verdade, mas ruidosa. Então, eles conseguem ter uma certa abrangência e difusão de suas ideias, porque encontram um certo respaldo em organismos de imprensa e fazem o ecoterrorismo. Então, eu, de parte, tinha essa visão negativa. Depois que tive essa oportunidade, o prefeito João Félix me deu, eu estou vendo de uma maneira diferente, ou melhor, corroborativa com o que eu pensava como deveria ser, que não tem nada que dissociar progresso de sustentabilidade ambiental. Não tem. Nós não podemos imaginar que o ser humano, ele não faz parte do ecossistema. O ser humano só existe no planeta Terra. Como bem explicou o Lucas, realmente é uma contradição nós sermos os únicos animais da criação com intelecto e sermos aqueles que mais degradam o meio ambiente. Numa visão suicida. Porque se nós vamos destruir o meio ambiente, imagine uma nuvem de gafanhotos. Chegam numa roça de milho, come tudo, se não tiver outra roça lá na frente. Aquela nuvem vai desaparecer. A vida daqueles animais será ceifada pela falta de alimento. Então, nós não podemos destruir o meio ambiente, mas podemos conviver com a natureza de maneira sustentável e absolutamente harmônica. Até uma questão que a gente discute muito é que o equilíbrio ambiental, né, o equilíbrio ecológico existe quando existe equidade de recursos naturais e aqueles seres podem conviver dentro de uma competição natural, mas sem um aniquilar a existência do outro, né? Exatamente. A escassez de recurso natural vai levar à extinção de espécies, inclusive a nossa, né? Mas só um detalhe interessante. Você falou interessante. Mas se tem um ente, um item, um participante que degrada, ele mexe com toda a cadeia. Exatamente. Aí já não existe. Aí já feriu o princípio do equilíbrio, né? O equilíbrio ecológico se foi. Você pergunta como? Como nós podemos contribuindo, como compatibilizar progresso com sustentabilidade? Olha, tudo é possível, basta que se observem as normas. Desde que nós começamos a trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, o Lucas não, porque ele é da casa. O Lucas é servidor concursado da Prefeitura de Campo Maior. Nós outros fomos recrutados pelo prefeito João Félix para compor a sua equipe neste mandato. Então, quando nós nos deparamos com a realidade, e é muito simples, basta cumprir as normas. Todo empreendimento, ele pode ser realizado, gente, desde que a pessoa procure a Secretaria Municipal e vá lá para saber como agir no sentido de fazer o seu empreendimento em harmonia com a natureza. Algumas ações não são da nossa competência, são da Secretaria Estadual, mas
chegando lá, a pessoa também irá receber a orientação como proceder. Eu acredito. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. O que nós temos que combater, só para concluir, no meu entendimento, é essa visão negativa que os empreendedores têm do meio ambiente, dos órgãos ambientais, que era que eu também, confesso, antes tinha. As pessoas têm ainda, né, um certo receio, um medo dos órgãos ambientais, porque eles só veem a parte dos órgãos como a parte punitiva. E aí isso aí, às vezes, faz com que alguns empreendedores e a sociedade, ao invés de se aproximar dos órgãos ambientais, procurem se distanciar com medo de uma punição, com medo de, ao invés de buscar trabalhar de modo harmônico e, é claro, buscando sempre entender o órgão ambiental como um órgão também consultivo, que vai me orientar, que vai me dizer por onde caminhar. Exatamente. Então, para não ter problema. Então é interessante pautar aqui, inclusive eu vou oportunamente na emissora de rádio também, que faz parte da nossa programação, levar a programação da semana a toda a população, através da emissora de rádio. A gente costuma dizer sempre, né, Lucas, que o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, ela é parceira da sociedade. Nós queremos parceria da sociedade, e aproximar a Secretaria da sociedade e fazer o caminho inverso, fazer com que a sociedade se aproxime da Secretaria. Então, é sabido que toda vez que eu me proponho a colaborar com escolas, com associações, com comunidades, assentamentos, enfim, é na expectativa, na tentativa de conscientizar as pessoas de que nós somos parceiros, nós não somos inimigos, nós somos parceiros, não somos adversários, nós somos parceiros. Secretaria do Meio Ambiente e a sociedade civil organizada, as instituições, os empreendedores principalmente, nós somos parceiros. É interessante que todos tenham conhecimento dessa boa intenção que todos nós temos. E, como disse o doutor Marcos, é possível sim se fazer essa conciliação. Professor Lucas, você me permite aí um complemento, e também um complemento que o secretário falou, quando ele fala, ele pontua um termo interessante, o ecoterrorismo. Por que se dá isso? Em primeiro lugar, a gente tem que pontuar que o Brasil, ele pode-se dizer que é vanguarda no mundo com relação à legislação ambiental. Isso é fato, né? É carente de fiscalização? Não só em meio ambiente, em outras áreas também, a gente também é sabido. Mas com relação ao marco, à norma, nós somos vanguarda. O que ocorre? É que isso é uma via de mão dupla. São sentidos opostos. Na medida que o Brasil é vanguarda na legislação, ele também sofre por ser jovem nessa legislação. Aí costumes anteriores a essa legislação são difíceis de se dissipar. Concordo? Outro detalhe interessante. Esses ecoterroristas, eles se utilizam de ideologias que são distorcidas, certo? E se utilizam de forma malévola, maldosa, para desviar o foco, usando a má política. Você está entendendo? E aí geram esses conflitos e geram justamente essa imagem negativa dos órgãos ambientais. Como o professor bem falou, além de órgão fiscalizador, órgão coercitivo, porque pune, multa, embarga, os propensos poluidores, mas também é um órgão consultivo. O empreendedor, por exemplo, a SEMAD do Estado, a SEMAD do Belém de Campo Maior, um determinado empreendimento vai ser instalado, nada impede, não vai ser utilizado contra o empreendedor que ele faça uma consulta. Nós já tivemos casos assim, de empreendimentos novos, entre aspas, que precisamos até recorrer à própria Secretaria do Estado. Então, é a consulta que o cidadão faz. E, em tese, não deveria, eu volto a reiterar, não deveria existir a fiscalização, a coerção. O simples fato da educação, do próprio secretário disse assim, eu tinha uma visão distorcida. Por quê? Porque o que chegava para você era aquela única via. Quando a pessoa passa a ver o outro lado da moeda, passa a ver que não. Nessa vivência que o secretário falou, um determinado tempo que a gente tem na Secretaria do Meio Ambiente, a gente viu pessoas meio que quererem passar pela legislação, achar que
a gestão pública ela tem essa autonomia e desrespeitar, mas quando uma fiscalização em outros níveis chega, essa pessoa recorre para quem? Para o órgão ambiental. E aí, só para pontuar, como é que a gestão pública faz isso? Nós temos meios tanto de legalização, de leis, de normas, como meios de fiscalização, de controle. É o que está acontecendo no mundo hoje. Muitas pessoas estão acostumadas a achar, a pensar que meio ambiente, isso é papo de ambientalista, eles querem um mundo melhor, não sei o que, Greenpeace. Não, pera lá. Nós estamos falando da nossa casa, do que é nosso, em primeiro lugar meu, depois seu, depois nosso. Então, se eu não fizer a minha parte, se eu não olhar com olhos seletivos com relação à informação, muita mídia negativa é feita em cima disso. Como é que você disse, secretário? Vender dificuldades, criar dificuldades para vender facilidades. Então, bom que a população, especialmente a camponeira, preste atenção nisso, para não entrar numa maré falsa, numa bandeira errada, né? Ver o fato como realmente deve ser encarado. E outra coisa, acrescentando o que você está falando, que muitos empreendedores temem, é acharem que licença ambiental é cara. Quando hoje a maioria dos empreendedores de nossa cidade, depois da Lei da Liberdade Econômica, que foi editada em 2019, se não estou enganado, já pelo atual governo do presidente Bolsonaro, simplesmente desburocratizou a licença ambiental. Então, nós que trabalhamos lá, sabemos que há 90% ou mais dos empreendedores campo-maiorenses se enquadram em dispensa de licitação, ou licitação não, de licenciamento, dispensa de licenciamento, que a pessoa vai lá na secretaria, solicita a licença, ela é dada gratuitamente, sem a pessoa gastar um centavo. Então, desde a Lei da Liberdade Econômica para cá, que desburocratizou e barateou a licença ambiental. Então, muitos empreendedores, a pessoa é comerciante, tem um bar, sei lá, uma lojinha de confecção, sei lá o que for, uma lanchonete, deixa de estar regularizada, com a sua documentação em ordem, muito achando que vai ser difícil conseguir a licença ambiental, que vai custar caro, quando hoje não é. E a pessoa está legalizada, trabalhando dentro da lei e sabendo como proceder em favor do meio ambiente. Então, minha gente, vamos acabar com esse medo, esse terrorismo que fazem. Não é verdade, os órgãos ambientais não são nem monstros. Nós estamos ao lado da sociedade, nós somos parceiros da sociedade, nós somos um poder público, ou seja, nós representamos a sociedade. O nosso dever é manter o meio ambiente saudável para todos. Sou um ardoroso defensor da liberdade individual e da propriedade privada, mas nós vivemos em sociedade. Então, nós somos seres humanos. O mal que um ambiente degradado faz a um, faz a todos. Então, é uma questão comunitária. É um direito de terceira geração, direito de comunidade, direito de fraternidade, o meio ambiente saudável. Então, os órgãos ambientais, eles estão aí para serem usados pela sociedade, não temidos pela sociedade. Não temidos. E conclamo a toda a sociedade campo-maiorense a se dirigir à Secretaria do Meio Ambiente, principalmente os empreendedores que fazem o progresso, que fazem a cidade crescer, que geram empregos na cidade, que dão aspecto urbanístico, de embelezamento municipal, dão um novo upgrade, fazem um novo layout, o Campo Maior fica mais bonito, as construções, as casas hoje todas são feitas com arquitetura. Então isso é benéfico para o município, valoriza a cidade, valoriza os imóveis, mas vamos construir respeitando as normas ambientais. E nós estamos lá, não é para impedir o empreendimento, é para que ele seja perfeito,
para que ele seja cada vez melhor, para que ele transforme a cidade, para que ele traga gente, interesse para a nossa cidade e desenvolva até o turismo do nosso município. Geração de emprego. Pois é. Assim sendo, minha gente, não tenham medo do órgão ambiental, nós somos passivos. E quem precisa de uma licença ambiental em Campo Maior, nos procure, porque mais de 90%, estou certo, não estou, professor Carlos? Nessa faixa de 90%. Se enquadra em dispensa, ou seja, a pessoa não vai pagar nada. Então, se você não vai pagar nada e pode estar com a sua licença ambiental dentro daquilo que a lei e o órgão ambiental estabelece, por que não se organizar e se enquadrar dentro das normas de sustentabilidade ambiental? Eu gosto muito de, só entender aqui a intervenção, Continua. eu gosto muito dessa empolgação do nosso secretário, eu gosto quando ele se empolga. Eu já participei de muitas falas, né, com ele, e ele costuma dizer sempre, muito humildemente, que primeiramente ele enaltece a liberdade que o prefeito deu para ele de escolher uma equipe técnica. E nas falas que eu já tenho participado com ele, ele humildemente diz que da equipe o único que não é técnico é ele. E é verdade. Pois é. Mas, como ele é um sujeito muito estudioso, quero acreditar eu que ele já adquiriu todo o conhecimento técnico de que deve assim. E a parte, Tenho bons professores. e a parte jurídica que anda do Não, lado mesmo. Enquanto isso, a gente ganha assessoria jurídica de graça, né? Não tem para tirar colo. Então, eu reitero aqui a fala do secretário Marco Bona com relação exatamente a isso, que esse estreitamento, esse alinhamento entre os empreendedores de Campo Maior, sejam pequenos, sejam como micros, como se diz, sejam médios ou de grande porte, que busquem a legalidade através do licenciamento ambiental. E como foi dito aqui, eu reitero e confirmo, porque a gente faz muito isso lá permanentemente, mais de 90% ou um pouco mais de 90% dos empreendimentos de Campo Maior, em todos os segmentos, eles são dispensados do licenciamento ambiental. É uma questão de proforma apenas, para tornar a sua situação absolutamente legalizada. Eu também reitero aqui a fala do secretário e dizer que a Secretaria do Meio Ambiente está aberta a inovações, está aberta a sugestões, a críticas também, e dizer que nós temos limitações em todos os segmentos, com certeza absoluta. Mas dentro dessas limitações, nós buscamos atender aquilo que nos é solicitado. Não é, Lucas? Exatamente. E aí, a gente chegando para o final de nosso podcast, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem suas considerações finais e destacando os benefícios coletivos trazidos pelo desenvolvimento aliado à sustentabilidade. E deixar aí suas considerações. Bom, eu comecei, vou começar novamente. Então, quero agradecer aqui a oportunidade, as palavras do professor Carlos Souza, do Lucas, porque nós trabalhamos em equipe. Graças a Deus, a Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria unida, com técnicos qualificados, que me permitiram chegar até este momento. Nós temos um trabalho realizado, naturalmente com o respaldo do prefeito João Félix, que muitos já fizemos. As limitações, o professor Carlos Souza já fez menção a ela, mas isso é em toda a gestão municipal. As demandas são muitas, as necessidades são muitas e os recursos são poucos. Então a gente vai otimizando. Em toda gestão o prefeito vai otimizando, mas nada fica para trás. Então nós já criamos a primeira área de proteção ambiental do município, lá no Porto Florestal, que é a segunda do estado do Piauí, só existia na capital, e agora a primeira cidade do interior a ter uma área de proteção ambiental municipal
é Campo Maior. Não confunda, minha gente, com o Parque da Serra de Santo Antônio, porque o parque é estadual. Estou falando de uma área de proteção ambiental municipal, que é o Horto Florestal, que fica ali às margens do Rio Surubim, do outro lado do São João, tá? Ao lado de Flores. E a Semana Municipal de Meio Ambiente e outras tantas realizações que nós temos feito. O sucesso no selo ambiental é uma marca do nosso trabalho. Ano passado foi terrível, porque tivemos que partir do zero, mas a nossa equipe pequena, porém unida, tem dado resposta às questões que nos têm sido apresentadas. Auxiliamos bastante a Secretaria Estadual na criação do parque estadual e sempre estamos ligados em todas as demandas. Prestamos serviço de parceria com o IBAMA, com a Secretaria Estadual. Então nós estamos sintonizados com os órgãos ambientais. E o nosso trabalho não para. Gostaríamos de ter mais condições, mas aquilo que temos sabemos otimizar. E os resultados estão aparecendo. Agora, para encerrar minha participação, é importante o progresso, é importante a sustentabilidade, mas o empreendedor, o órgão ambiental, trabalha, vamos buscar o entrosamento para garantir progresso e sustentabilidade. Mas tudo isso, como falou o Lucas e o professor Carlos Souza, depende também da população. Porque não adianta um construtor fazer um conjunto habitacional ambientalmente sustentável, se as pessoas que vão morar lá depois degradam o meio ambiente. Então, não é só o empreendimento em si. É preciso que quem vá morar lá tenha também consciência ambiental. Porque se o empreendimento é todo sustentável, ele é construído todo sustentável. Parte de esgoto, todo sustentável no que diz respeito à ocupação do solo. Mas e as pessoas quando forem morar lá? Será que elas é que serão talvez o grande problema? Quem vai morar lá? Porque um conjunto habitacional ele não fica lá para contemplação, as pessoas vão viver lá. Então é o segundo momento, que é onde nós temos que trabalhar, professor Carlos, a educação ambiental. E não sou daqueles que jogam a toalha. Nós temos que trabalhar também os adultos, não só as crianças. Porque a criança na escola recebe uma orientação, mas chega em casa, o pai e a mãe não têm um comportamento ambiental adequado e o filho, a filha, eles se espelham nos pais. Do que adianta a escola orientar se quando chega em casa o pai ou a mãe joga o lixo por cima do muro? Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, como tem sido feito, o professor Carlos Souza, sistematicamente, cotidianamente, rotineiramente, participa de programas na rádio, palestras nas escolas, instituições, mas nós, os adultos, não podemos deixar essa responsabilidade para a futura geração. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Um exemplo vale mais do que milhões, bilhões de palavras. Então, vamos nos unir em favor da sustentabilidade e da melhoria do ambiente que nós vivemos, porque o nosso ambiente é a nossa casa. Muito obrigado pela participação. Queria aqui também externar o meu imenso prazer de compor essa equipe, né? E como bem falou o secretário, apesar de ser pequena em número, mas é valorosa em qualidade e em união, né? Nós somos pequenos, mas apesar
de às vezes a grande mídia não está sabendo, a população em si talvez não tenha tanto conhecimento, mas nós que estamos lá dentro, né, nós sabemos o quanto a gente se desdobra para poder cumprir bem as nossas atividades. Agradecer aqui o Luiz Paulo, nosso gerente, agradecer o professor Carlos Souza, né, amigo de longa data, secretário Marco Bona. Realmente é um privilégio, é um prazer muito grande fazer parte de uma equipe que não distorce as questões, parte para cima para resolver de acordo com o que diz a lei. E só pontuando, um detalhe que a gente esqueceu de falar aqui, que eu acredito que seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos, principalmente por nesse período aqui que nós estamos enfrentando, que é a questão das queimadas. Vai ser tema de... Mas só dando aqui um spoiler, né? Para tentar associar e fazer com que a população tente entender que ela também está ligadíssima ao grande problema nosso, que é o lixo. Então a produção de lixo, essa questão do gerenciamento de resíduos sólidos, não tão distante está das queimadas. Então nós recebemos várias denúncias a respeito disso, mas como bem falou aqui o nosso diretor-gerente, é assunto para um próximo podcast. E agradecer, dizer que infelizmente ainda somos muito ligados ao que diz a lei, na letra seca da lei. Nós não temos esse costume de tentar entender e pensar, raciocinar que determinadas atitudes, aqui falando em meio ambiente, podem trazer prejuízo para a gente ou benefício, né? Isso não está atrelado a grau de instrução circular, acadêmica, etc, etc. Está atrelado ao grau de respeito que a gente tem, principalmente a nós, ao nosso bom convívio, a uma qualidade de vida adequada, como também para os nossos filhos e netos, né? Nós estamos aí vivendo muitos problemas, mas a gente acredita que uma cidade como Campo Maior, com a riqueza natural que existe, né, o rico lençol freático que nós possuímos, nós possamos conseguir, como bem falou o secretário, não só com as crianças, mas com a população, com a família, com aquela célula que a gente conhece, fazer e modificar esse cenário e garantir que a gente possa passar muito tempo aí. Com certeza. Eu vou finalizar aqui minha participação pontuando, fazendo uma menção aqui a um ponto específico que foi citado aqui pelo Lucas, foi reiterado pelo Dr. Marco, e eu volto a questionar. Quando um determinado problema relacionado ao meio ambiente é pontuado, vamos supor, uma queimada bem aqui nesse ponto isolado, ele não prejudica apenas aquela pessoa que provocou, não é um ponto isolado. Quer dizer, um dano causado ao meio ambiente é um dano causado a uma população como um todo. Se fosse uma coisa específica, isolada, seria excelente. E o outro ponto a que eu me refiro, para ser bem breve aqui nessa finalização, é que recentemente eu fui entrevistado por um grupo de alunos e uma das perguntas foi: dentro da sua formação acadêmica, o que é que lhe realizou? Eu disse: olha, eu tenho duas realizações perfeitas dentro da minha formação acadêmica. A primeira é pelo fato de eu ser professor, porque na verdade eu não estou professor, isso aí todo mundo sabe. Eu gosto do que faço e procuro fazer bem feito. E a outra grande realização que eu tenho, isso respondendo para o grupo de alunos, é poder estar colaborando com a sustentabilidade ambiental da nossa cidade de Campo Maior. Então eu quero também, assim como o Lucas, agradecer profundamente o convite de poder fazer parte dessa equipe e que me sinto muito bem fazendo parte dessa equipe e, de certo ponto, realizado. E reiterar que a nossa secretaria está de portas abertas para a sociedade campaiense. Pois é, e aí a gente finalizando, dá destaque aqui a uma fala do Lucas, que foi justamente a questão da vanguarda da nossa legislação ambiental. O importante, né, Lucas, que nós também somos um país bem jovens em relação a muitos outros, e assim, a gente está travando uma discussão sobre preservação ambiental quando ainda temos o que preservar. A gente vê muitos países
discutindo legislação ambiental, discutindo o meio ambiente, quando já destruíram o que tinham de recursos naturais, de florestas, e hoje ficam caçando, colocando-se aí em pé de guerra, querem estabelecer ritos de preservação, quando eles mesmo não são lição de moral para ninguém. Então a gente está muito bem nessa matéria, porque a gente está discutindo quando ainda temos muito que preservar. Infelizmente, a gente vem fazendo a nossa parte, e como técnicos do município de Campo Maior, a gente vai realizando dentro das nossas possibilidades e junto com a sociedade. Então quero agradecer aqui, chegando ao final desse nosso podcast, agradecer o Luiz Ribeiro por nos ter cedido aqui um espaço na rede de rádio Verdes Campos Sat, o Franli Lima e o grupo GF8, e é claro a rede de rádio Verdes Campos Sat, que nos forneceu esse espaço e esse apoio para a gente estar realizando esse nosso momento de conversa com a sociedade. Muito obrigado a todos.